Oi, gente. Hoje nós vamos trabalhar com os conceitos de taxa nominal e taxa efetiva, tá? Bom, nós vimos no regime de capitalização composta o que acontece. Bom, para cada período da taxa, você calcula o juro, não é? E incorpora o capital para o cálculo do juro do período seguinte, não é? É comum nós ouvirmos expressões do tipo: na capitalização composta, a gente calcula juro sobre juro, não é? Outra forma de dizer isso é: na capitalização composta, os juros são capitalizados. Juros serem capitalizados significa exatamente isso. Em cada período da taxa, você calcula e incorpora o juro para o cálculo do juro do próximo período, certo? A unidade de tempo da taxa é o que a gente chama de período da capitalização dos juros. Tá certo? Então, por exemplo, suponha que a gente tem uma taxa de juros exponencial anual. Taxa de juros compostos ao ano. O que significa isso? Que anualmente você vai calcular os juros, incorporar o capital para o cálculo do juro do ano seguinte. Tá? Ou seja, os juros são capitalizados, neste caso, anualmente. Acontece que é muito comum em operações de financiamento de longo prazo você encontrar taxas de juros com uma informação adicional de que o período da capitalização dos juros é menor do que a unidade de tempo da taxa. Por exemplo, você encontra num contrato de financiamento de longo prazo uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Aí a história muda, não é? A taxa de 12% ao ano, o período da taxa é anual. Mas tem uma informação adicional dizendo que você vai capitalizar os juros mensalmente, ou seja, que você vai calcular e incorporar os juros a cada mês. Tá certo? Naturalmente, isso significa que você vai precisar de uma taxa mensal para fazer esse cálculo do juro mensalmente, não é? Bom, o que se faz neste caso de uma taxa que aparece desta forma? Neste caso, o que você faz? Você vai utilizar para o cálculo a taxa mensal, né, proporcional à taxa dada de 12% ao ano. Então, você vai ter que calcular uma taxa proporcional a 12% ao ano, com unidade de tempo exatamente igual ao período de capitalização dos juros, certo? Essa taxa proporcional encontrada vai ser utilizada na capitalização composta. Esta é a regra, não é, de como proceder no caso de uma taxa apresentada com período de capitalização menor que sua unidade de tempo, certo? Sempre se vai fazer dessa forma. Bom, então essa taxa de 12% ao ano com capitalização mensal, não é? Você não vai utilizar ela diretamente no cálculo, vai ter que usar uma taxa mensal proporcional, 12% ao ano, mensal proporcional, 1% ao mês. Então, essa taxa de 1% ao mês é que você vai usar para o cálculo do valor futuro, do montante ou do que for, aplicando a capitalização composta, ok? Vamos dar nome a essas taxas. Aquela taxa dada, com período de capitalização menor que sua unidade de tempo, no caso do nosso exemplo foi 12% ao ano com capitalização mensal, essa taxa é chamada de taxa nominal, tá certo? A taxa proporcional a essa taxa nominal, com unidade de tempo igual ao período de capitalização dos juros, é que a gente chama de taxa efetiva, tá? Então, 12% ao ano com capitalização mensal é taxa nominal. A proporcional mensal de 1% ao mês que eu aplico na capitalização composta para o cálculo do valor futuro é a taxa efetiva mensal. Mas eu também chamo de taxa efetiva qualquer outra taxa equivalente a ela, equivalente a 1% ao mês, na capitalização composta. Tá certo? Bom, isso significa que, como eu acabei de dizer, 12% ao ano com capitalização mensal, taxa nominal, 1% ao mês é a taxa efetiva mensal ou qualquer outra equivalente a ela na capitalização composta. Tá certo? Vamos para um exemplo. Considere um capital de 10 mil emprestado pelo prazo de um ano. A taxa nominal anual de 24% com capitalização mensal. Então, observe, é muito importante que você tenha bem atenção quando você está lendo um exercício com relação à informação da taxa, porque neste caso
eu não preciso colocar nominal à frente da taxa. Eu poderia dizer simplesmente, um capital de 10 mil foi emprestado pelo prazo de um ano à taxa anual de 24% com capitalização mensal. Este com capitalização mensal já vai significar que essa taxa é anual, tá? Então, neste caso, pelo que nós acabamos de ver, não é? A taxa nominal de 24% ao ano com capitalização mensal, significa que eu vou ter que calcular uma taxa efetiva mensal no período da capitalização, proporcional a 24% ao ano. 24% ao ano dividido por 12. Então, eu encontro uma efetiva de 2% ao mês. É essa taxa agora que eu vou utilizar na capitalização composta para o cálculo do valor futuro, ok? Então, isso a gente já sabe fazer, não é? O montante, ou o valor futuro, é dado por FV igual a 10 mil vezes 1 mais a taxa mensal elevado a 12, tá? Faço essa conta aí e obtenho 12.682,42, certo? Bom, tem algumas coisas a observar, né? Naturalmente, se a gente vai utilizar 2% ao mês na capitalização composta, né, ao ano, a taxa equivalente anual não vai ser maior que 24%, como está dada a taxa nominal, né? Eu uso 2% ao mês, juros sobre juros durante 12 meses, ao ano eu não vou ter 24, eu vou ter mais, pelo valor do montante obtido aí, a gente vai ter 26,82% de taxa equivalente anual a essa taxa de 2% ao mês, tá? Ou taxa efetiva anual, certo? A gente poderia encontrar essa taxa efetiva anual encontrando o equivalente a 2% ao mês na capitalização composta, como fizemos na aula passada, ok? Então, neste caso, nós temos que a taxa efetiva anual é 26,82% maior que a taxa nominal. A taxa nominal, na verdade, ela faz parecer um juro menor do que o que ele efetivamente é. Ou seja, 24% ao ano com capitalização mensal, efetivamente ao ano é 26,82% e não 24%, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Um capital de 10 mil, mesmo capital, foi emprestado pelo prazo de um ano, mesmo prazo, à taxa anual de 24%, mesma taxa, só que mudando o período de capitalização para capitalização diária. Esse exemplo é para a gente ver o que acontece se eu diminuir mais ainda o período de capitalização dos juros. Como a capitalização agora é diária, né, nós temos uma taxa nominal anual de 24% ao ano com capitalização diária e eu vou precisar calcular uma taxa efetiva diária, proporcional a 24% ao ano. Então, 24% ao ano, né, e divido por 360, porque eu estou considerando um ano comercial de 360 dias, não é? Então, a taxa diária efetiva é 24% dividido por 360 ao dia. Não estou efetuando aí a divisão, porque não dá um decimal exato, tá certo? Vou utilizar esta taxa na forma fracionária, lá na fórmula agora, para obter o valor do montante, ou o valor futuro. Lembrando que na hora de utilizar essa taxa lá na fórmula, né, ela precisa ser dividida por 100, porque ela está em porcentagem, na fórmula ela tem que estar na forma unitária. Então, ao invés de 24%, eu vou usar 0,24 dividido por 360, tá? Então, o valor futuro é 10 mil vezes 1 mais 0,24 sobre 360, elevado a, quem vai ser o N agora? Um ano é o prazo, não é? Como a taxa é diária, eu vou expressar isso em número de dias, 360 dias, não é? No exemplo anterior, não é? Era o mesmo prazo de um ano, mas a taxa efetiva era mensal, eu expressei um ano em meses, 12 meses, agora em dias. E aí eu faço esse cálculo e obtenho 12.711,24. Observe que esse montante foi maior do que o do exemplo 1. O que mudou de um exemplo para o outro? Apenas o período de capitalização dos juros, que no exemplo anterior foi uma capitalização mensal e agora foi uma capitalização diária. O montante foi ainda maior, não é? Na verdade, esse montante significa uma taxa efetiva anual de 27,11%. Quer dizer, se eu pego agora essa taxa diária e encontro a equivalente anual na capitalização composta,
fizemos isso na aula passada, esse tipo de cálculo, vocês podem testar aí e fazer, não é? Mas está na cara aí pelo valor do montante, que é 27,11% aproximadamente. Então, essa taxa, não é? Ela é maior ainda do que a gente encontrou quando a gente capitalizou mensalmente. Isso é totalmente esperado. Você tem uma taxa de 24% ao ano e capitaliza ao mês, em um ano você vai capitalizar 12 vezes. Mas se você capitalizar um dia, em um ano você vai capitalizar 360 vezes. Calcular e incorporar os juros a cada dia, 360 vezes no ano. Naturalmente, neste caso, você vai ter uma taxa efetiva anual maior, um montante maior, um juro maior, correto? Essa é a nossa conclusão. A gente conclui o quê? Que a taxa efetiva expressa na mesma unidade de tempo da taxa nominal é maior que a nominal, naturalmente, não é? Foi o que nós vimos. Nominal 24% ao ano, capitalizada mensalmente. A efetiva anual deu 26, a efetiva mensal deu 26,82. A efetiva, 24% ao ano com capitalização mensal, gera uma taxa efetiva mensal de 2% e a equivalente anual, ou a efetiva anual, 26,82. 24% ao ano com capitalização diária, não é? Vai gerar uma taxa efetiva anual, equivalente a essa diária aí de 24 sobre 360, né? De 27,11%. Maior ainda, tá certo? Então, a taxa efetiva expressa na mesma unidade de tempo da taxa nominal é maior que a nominal e ela é tanto maior quanto menor for o período de capitalização, porque quanto menor o período de capitalização, mais vezes você vai capitalizar durante aquele período da taxa, vai gerar um montante maior, um juro maior, uma taxa efetiva maior, ok? Vamos então para o próximo exemplo. Exemplo 3. Bom, agora nós vamos fazer uma comparação de taxas usando o conceito de taxa nominal, tá? Para uma operação de empréstimo, duas instituições financeiras foram consultadas. A instituição A cobra taxa de juro exponencial anual de 60%. Pronto. Taxa de juro exponencial anual de 60%, capitalização composta 60% ao ano. Correto? A instituição B cobra taxa de 52,8% ao ano, capitalizada mensalmente. Observe que, neste caso, não está dizendo aí que essa taxa é nominal, não é? Mas ela é, porque ela é ao ano com capitalização num tempo menor, com capitalização mensal. Tá certo? Bom, para a gente poder fazer uma escolha, né, de qual das duas instituições é a melhor opção, por exemplo, para se fazer um empréstimo, a gente vai ter que, para esta taxa nominal dada, encontrar inicialmente a efetiva mensal, não é? E depois, para comparar com a anual da instituição A, a gente vai ter que achar a taxa efetiva anual equivalente a essa mensal, tá? Então, vamos fazer esses dois passos, não é? Porque a gente só pode comparar, não é? Taxas que já sejam exponenciais, taxas efetivas. Não dá para comparar uma nominal, não é, com uma taxa exponencial ali, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Inicialmente, calcular a taxa efetiva mensal proporcional no caso da instituição B. Você tem 52,8% ao ano com capitalização mensal, divide por 12, 4,4% ao mês, não é? Então, a exponencial mensal da instituição B é 4,4% ao mês. Mas eu quero comparar isso com uma exponencial anual de 60% da instituição A. Então, eu vou ter que tomar 4,4% ao mês e encontrar a equivalente anual, tá certo? Ou a taxa efetiva anual neste caso, certo? A taxa efetiva anual equivalente é, lembra lá? A gente iguala fatores de acumulação de capital para um mesmo prazo, não é? Vamos considerar o prazo de um ano. 1 mais a taxa anual elevada a um ano é igual a 1 mais a taxa mensal, de 4,4%, na forma unitária, 0,044, elevado a um ano na unidade mês, 12 meses. Não é? Então, desta igualdade de fatores de acumulação de capital para um mesmo prazo escolhido aí de um ano, eu obtenho uma taxa anual. Subtraio 1 aí nos dois membros da igualdade, faço a conta e encontro
67,65% ao ano. Isto significa que a instituição B, quando afirma que vai cobrar 52,8% ao ano, mas vai capitalizar os juros mensalmente, na verdade, o que ela está cobrando de taxa efetiva ao ano é de 67,65%. Muito maior do que a instituição A, que cobra 60% ao ano. Então, neste caso, né, para o tomador do empréstimo, a melhor alternativa é a instituição A, ok? Próximo exemplo. Nós vamos considerar um capital emprestado à taxa de 72% ao ano, capitalizada diariamente. De novo, não aparece o nome nominal, mas o fato da taxa ser de 72% ao ano, com essa informação de que vai ser capitalizada diariamente, num tempo menor que o ano, isso já significa que ela é nominal e a gente vai ter que encontrar a efetiva diária, né? Além disso, o valor do juro pago ao final de 2 meses, prazo da operação, foi de R$ 433,03, tá certo? Então, neste caso, a gente tem um juro de R$ 433,03, uma taxa efetiva diária, que é obtida tomando essa 72% aí de taxa anual, encontrando a proporcional ao dia, dividindo por 360. Neste caso, a gente tem um decimal exato, vou efetuar a divisão, 0,2% ao dia, e um prazo de 2 meses, que como eu vou usar uma taxa efetiva diária, eu vou ter que expressar em dias, não é? 60 dias, correto? Então, agora, eu conheço o valor do juro, tenho a taxa diária de 0,2% ao dia, um prazo de 60 dias, né? E quero encontrar qual foi o capital emprestado, que nem o valor presente, tá certo? Capitalização composta, não é? Como já sabemos, toda vez que a taxa nominal, a efetiva vai ser utilizada na composta. Bom, este é um caso clássico, né, em que você conhece o juro, que é o valor presente na capitalização composta. Nós sabemos que o valor futuro, não é dado por PV vezes 1 mais a taxa elevado a N. A gente tem a taxa, tem N, tá certo? Por outro lado, a gente sabe que valor futuro também é igual à soma do valor presente com o juro. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos expressar, né, o valor futuro como sendo PV mais J, que no caso é 433,03, e aí nós podemos escrever o seguinte. Bom, valor futuro é PV vezes 1 mais a taxa, 0,2 dividido por 100, forma unitária, 0,002, elevado a N, que é 60 dias. Isso é valor futuro. Para o outro lado, valor futuro é a soma do valor presente com os juros, tá certo? Dessa igualdade, a gente encontra o valor presente, não é? Isso é uma equação do primeiro grau em PV, eu só tenho que deixar tudo que tem PV no primeiro membro, que não tem PV no segundo membro, para poder calcular o valor de PV, tá? Então, eu vou subtrair os dois lados da igualdade aí por PV, e fico com PV vezes 1,002 elevado a 60 menos PV igual a 433,03. Então, no primeiro membro agora, eu posso colocar o PV em evidência, não é? Quando eu coloco o PV em evidência, ou seja, eu divido, né, cada uma dessas parcelas aí por PV, PV dividido por PV fica 1. Então, PV em evidência fica PV vezes, abre parênteses, 1,002 elevado a 60 menos PV em evidência, PV dividido por PV, 1. Tá certo? Então, botei o PV em evidência e igualo isso ao 433,03. Agora, neste caso, é só dividir, não é? Toda a igualdade, os dois membros da igualdade, por este fator que está aí multiplicando o PV, que é, abre parênteses, 1,002 elevado a 60 menos 1. Quando eu divido, não é? Eu obtenho o valor de PV por este quociente, né? 433,03 dividido por 1,002 elevado a 60 menos 1, como a gente já falou outras vezes, é uma divisão, né? No denominador eu tenho uma operação, então na hora de colocar lá na calculadora científica, a gente coloca esse denominador entre parênteses, tá bom? Faço essa divisão e encontro que o valor presente é de aproximadamente 3.400, tá? Se eu ainda quisesse obter o valor futuro, agora conhecendo o valor presente e conhecendo os juros, seria simplesmente fazer essa soma, tá? Isso encerra a nossa aula de taxa nominal e taxa efetiva. Vocês podem ver que nós estamos utilizando aí
todo o conteúdo que nós vimos nas outras aulas, né? E aí é hora de vocês praticarem, tá? É hora de vocês fazerem os exercícios lá propostos, certo? E usarem todos os canais que nós temos para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Abraço a todos!